Bom dia, pessoal. Resolvi aqui começar uma live. Esperar se alguém entra. A gente vai conversar hoje sobre abuso na infância e na adolescência. É um tema bem um tabu, né? Ninguém gosta de ouvir, ninguém gosta de falar. Mas sabemos a importância de ter que falar sobre, né? Quantas pessoas já não foram abusadas ou conhece pelo menos uma amiga que já foi abusada? Ou a gente já foi abusada, ou a gente tem pelo menos uma pessoa que a gente conhece que já foi abusada. É incrível isso. Triste, mas é realidade. Então, para vocês que estão entrando aí, bom dia. Espero que vocês fiquem aí com a gente durante alguns minutos. A gente não vai ficar muito, não vai ser uma live prolongada, vai ser uma live onde a gente vai trazer alguns pontos aqui, né, sobre o abuso, né? É uma conversa mesmo, na verdade, né? Muito se diz, eu ouço muito a frase assim, uma pergunta assim, né? Tá, mas a criança ou adolescente, se ela tá sendo, né, abusada, por que ela não fala? Será que ela não gosta? E eu falo com toda a certeza de tudo que eu já estudei, de tudo que eu já vivi. Não, a criança, o adolescente não gosta do abuso. Por que ela fica no abuso? Primeiro porque a criança, ela entende que o adulto sabe o que é melhor para ela, né? Visto aí que esses abusos não são cometidos por estranhos, né? Os abusos, eles são cometidos por pessoas de dentro da casa. O pai, um tio, o padrasto, a madrasta. Você sabia que mulher também ela pode ser o abusador? Aquele que abusa da criança? Sim, existem mulheres que também abusam dentro de casa de crianças. Uma vez eu fiquei, né, ouvindo sobre as vítimas e uma desses estudos que chegou para nós foi de uma criança de 4 para 5 anos que ela começou a se esconder atrás do sofá. E o pai não entendia aquilo, porque que a criança todo o tempo estava atrás do sofá, acuadinha, sabe? E levou, né, no psicólogo e foi feito todo aquele, né, processo terapêutico, a qual foi, então, né, foi descoberto ali que a madrasta abusava daquela criança. Ela penetrava objetos dentro da criança, machucava, claro, e então a criança, o que ela conseguiu fazer para tentar se proteger é inconsciente, tá? Ela nem sabe às vezes que ela tá se escondendo atrás do sofá por conta disso. Mas o comportamento da criança denuncia. Por isso a importância de estarmos atentos à criança dentro da nossa casa, né? Apesar de que alguns lares eu falo que quando duas mentes doentes se encontram, a criança daquele lar ali vai estar muito desprotegida e correndo sérios perigos. Por quê? Porque são duas mentes doentes, então uma não denuncia a outra. Porque as duas gostam do abuso, de praticar ali todo esse mal contra essa criança. Então, para quem que a criança vai pedir ajuda? Se ela olha para o pai é um abusador. Se ela olha para a mãe também é aquela que abusa ou que gosta de ver o abuso. Então, assim, quando isso acontece é uma tragédia. Mas, no geral, não é isso, né? No geral, assim, tem sempre alguém na casa a qual tem esse cuidado com essa criança. Então,
Quais os cuidados que dá para ter com essa criança? Observar. Primeiro ponto é observar o comportamento dessa criança. A criança, quando ela está sofrendo alguma violência, ela passa isso nos seus comportamentos. Exemplo, uma criança muito feliz, de repente, você já não vê mais o brilho daquele sorriso, daquela alegria, né? Uma criança falante, de repente, ela se cala. Você já não ouve tanto a voz dessa criança, né? A criança, quando ela fica aversiva a algum adulto, né? Porque a gente tem aquele costume, né? Para de frescura, vai com o tio, vai com o seu... E a criança às vezes fala assim, não, eu não quero ir. E a gente, na arrogância de adultos que somos, né? Somos adultos e a criança tem que nos obedecer. Você fala, não, vai lá pro tio, né? Por exemplo, uma criança que era abusada pelo tio dentro da piscina. Então ela começou a não querer mais entrar na piscina. E os pais, para de graça, não sabe o que tá acontecendo, né? Para de graça, vai na piscina com o tio, não sei o quê. E até que depois, lá na frente, você vai descobrir que a criança não queria mais entrar na piscina porque ela estava sendo abusada, né? Então, assim, ter esse cuidado de ouvir a criança, né? Porque os adultos têm o costume do quê? Quem sabe das coisas somos nós, vocês não sabem de nada. E não é bem assim que as coisas funcionam. A criança, ela tem que ter uma certa voz, porque se ela não tiver essa voz, olha, disso eu não gosto, dessa brincadeira eu não gosto, de estar com essa pessoa eu não gosto, se ela não tem esse direito da fala, de nos falar isso, ela vai estar correndo sérios riscos, porque ela vai crescer achando que ela tem que ser submissa a tudo que um adulto fala. O que o adulto fala é regra, é lei, eu tenho que obedecer. Então, é um perigo quando a gente cria os nossos filhos, quando a gente cria as crianças dessa forma, pondo fazendo com que elas entendam que elas têm que respeitar o adulto 100%. Não é assim. O que a gente deve ensinar para essas crianças é que elas têm deveres, mas elas também têm direitos, né? É que nem aquela história, né? Se eu perguntar para você, você gosta de comer de tudo? Você pode responder aí que, tal coisa eu não gosto. No meu caso, eu não gosto de beterraba. Eu como jiló, eu como espinafre, eu como qualquer coisa, menos o rabanete. Falei beterraba, acho, né? Mas é rabanete, aquele vermelhinho, quando você corta ele é branquinho. Rabanete, eu não gosto. Então, se eu não gosto de rabanete e eu não coloco no meu prato, por que eu tenho que sujeitar uma criança só porque ela tem 5 anos, 6 anos, 7 anos? Não, você tem que comer o que eu mandar, porque eu sou adulto, eu sou o que mando aqui. Não faz sentido. Porque se eu, como adulta, eu posso escolher o que eu como, por que uma criança ela tem que se sujeitar a tudo que o adulto acha que tá certo, né? Por exemplo, ela pode comer de todas os legumes, mas tem por exemplo, a beterraba ela não consegue. Quando ela vai comer, ela sente enjoo. E mesmo assim, o adulto fala, não, você vai ter que comer, porque faz bem para a saúde. Então, entende? Por que eu tô colocando isso? Porque, às vezes, nesse ensinar essas coisas, a gente acaba ensinando para a criança o quê? O que o adulto fala é lei. O que o adulto fala, eu tenho que obedecer. E aí a criança está correndo risco, porque quando ela der de cara com o abusador, ela nessa ideia de que ela tem que obedecer ao adulto, ela é uma presa fácil, né? Então, voltando de novo àquela pergunta que a pessoa fala, que eu já ouvi muitas vezes a pessoa falar, mas se ela tá lá sendo abusada, e por que ela não reclama? Será que ela não gosta? Não, ela não gosta. Então, por que ela fica ali no momento do abuso, sendo abusada e fica ali no ambiente com aquela pessoa? Primeiro, que o abusador ele nunca chega, né? Primeiro que o abusador ele é conhecido da criança, né? Vamos lembrar lá que ele é alguém da confiança da família, ou ele é o próprio pai, ou ele é o próprio avô, né? Acontece muito com os avós. Então a criança ela tem essa ligação
com esse abusador. Não é raramente é um estranho que cai de paraquedas na vida dessa criança e começa a abusar dela. Muito difícil. É dentro da casa, da escola, na rua de casa com vizinhos que você já conhece há muitos anos, você tem muita amizade com essa pessoa, então sim, são pessoas muito próximas, né? Segundo, o abusador ele não chega do nada e começa a tocar na criança, não, há primeiro, sabe como aquele predador fica em volta da presa? Então ele fica em volta ali, ele usa todo o psicológico dessa criança, ele envolve essa criança exatamente como um predador fica em volta da presa e então ele começa a abusar, né? Começa ali com toque, tocando na criança, daqui a pouco começa a tirar roupa, né? Parte de baixo da roupa da criança, senta no colo, com toda a estratégia já para o abuso, né? No colo dele. Então ele vai aos poucos, aos poucos, até que ele realmente acaba pegando essa criança de fato, né? Como ele é um predador, ele pegou essa presa, então tá na mão dele. E aí, quando eu começo a pensar no abusador e na vítima, eu vejo exatamente isso. O predador rodeando em volta da presa, cata essa presa, brinca bastante com ela e a mata. E o que é esse matar? Ele matou toda a alegria dessa criança ou desse adolescente. Ele matou os sonhos. Ele matou o amor próprio. Então vê quanta coisa aí ele matou, né? Essa criança já não tem mais sonhos. Essa criança já não tem mais a alegria. Essa criança não tem mais o amor próprio. Porque a vítima, ela se sente culpada e se sente suja. Então, quando você recebe ali uma pessoa, na maior parte das vezes, ela já é adulta quando ela chega para nós no consultório, é uma adulta que foi, né, uma presa na infância ou na adolescência, esse adulto, ele chega sem sonho, sem perspectiva, sem alegria, sem o amor próprio. Quando ele olha para si mesmo, ele não vê valor, ele vê um desvalor na sua vida, na sua essência. Por quê? Porque o predador matou tudo isso. E diante de tudo isso, o que mais a gente fica impactado é que quando tudo isso vem à tona, quando acaba que o abuso, né? As pessoas descobriram isso de alguma forma, depois de adulto, aquela pessoa com todos os abusos, o que mais acontece? É a culpa ser de quem foi abusado. Raramente a família vê o abusador como culpado. Eles tendem a pensar o porquê a vítima passou por isso. Exemplo. Que roupa você tava? Você talvez não sentou direito. Talvez você, né, passou essa sensualidade para ele, sabe? Coisas assim. Terrível, terrível. E uma coisa que eu queria explicar também antes de finalizar aqui essa live, como eu falo, né, que é o predador em volta da presa. Então, o que acontece nesse momento de que a pessoa fica ali e não conta? Por vezes vai contar só quando está lá na vida adulta, mas naquele momento ali ela suportou tudo aquilo calada. Porque pensa comigo, quando a gente passa pelo medo, né, quem me segue aí sabe que eu falo muito sobre
o medo e como funciona esse mecanismo cerebral na nossa mente do medo. Então é assim, eu estou numa situação de medo, então nesse momento do medo, dispara em mim o hormônio adrenalina. Esse hormônio é para que eu me prepare. Ou eu luto ou eu fujo, né? E muitas das vezes nesse fugir é exatamente paralisar, né? A fuga não é de correr. Às vezes essa fuga é de simplesmente ficar paralisado diante do medo. Eu não consigo ter reação diante do medo, então eu fico ali paralisada. É essa sensação, é isso que acontece com a criança, com o adolescente que está sendo abusado. Lembrando que quem é mais forte é sempre o predador, porque o predador não corre atrás de uma presa mais forte que ele. Ele corre atrás de alguém mais frágil, mais pequeno. Não é assim? Então é por isso, pessoal. É por isso que as pessoas, a criança e o adolescente, ela não tem reação diante desse abuso. Ela não consegue reagir diante desse abuso. Então, por que eu estou fazendo essa live aqui? Porque eu recebo muitas pessoas, hoje adulta, machucada, né? Se for olhar para a vida, para o mental dela, para o psicológico dela, quase que morta. Porque ela não suporta a dor das feridas causadas por esse abusador. É tão intensa a dor que ela não suporta. Muitos desses adolescentes estão se cortando, né? O tal automutilação, porque é isso, né? Eu não consigo lidar com tanta dor que está aqui dentro, com toda a dor que eu sinto na minha alma, então eu preciso me cortar na minha carne para que a dor venha para a carne e eu suporto um pouco essa dor da alma. É uma live muito pesada, é uma live muito triste, mas eu achei que tinha que ser feito. É essencial que a gente traga essa problemática à tona, porque você pode pensar, isso acontece muito raras as vezes que acontece. Não, é assustador como isso acontece. Lembra que no começo que eu comecei aqui a falar com vocês, eu falei que ou você já foi abusada, ou você conhece alguém que já foi abusado? Porque é assim. Se eu tiver numa roda com 4 mulheres, homens também, porque homens também passam por abusos, né? Se eu tiver com 4 pessoas, uma delas já foram abusadas. E uma delas conhece alguém que já foi abusado. Então, é alarmante o tanto que acontece, gente. É alarmante o tanto que acontece de abuso. Porque cai muito naquela, né? Mas não teve o estupro, né? Não teve a penetração, não teve... Mas a gente precisa entender que somente quando o abusador coloca essa criança no seu colo, para que ele sinta, né, o corpinho daquela criança, porque isso dá prazer para ele, né? Porque a mente dele é doente. Ele é um pedófilo ou ele é um psicopata? Mas ele... só essa ação dele colocar a criança no colo, a criança sentir o seu corpinho sendo de alguma forma invadido, ele já está cometendo abuso. Quando o adulto vê aquela criança brincando e começa a passar a mão naquela criança, aquela criança já está sendo invadida. Quando aquele adolescente está dormindo e aquele adulto vai até a cama dela e começa a tirar as partes de baixo da roupa dela e tocar o corpo dela, ela já está sendo invadida. Aí já está acontecendo o abuso. Entende? Então, assim, eu reforço de novo a ideia. A única forma da gente rebater isso, primeiro, é orientar essa criança, né? Com 5 aninhos, ela já começa a entender um pouquinho o que você fala. Então, você já começa a falar para ela, olha,
quando alguém for te tocar e você se sentir que isso tá ruim, você fala pra mamãe, você me conta, você fala que alguém tocou. Olha, quando você for pro banho, só a mamãe é que pode te lavar. E é até legal, sabe? Na verdade, a gente ensinar a criança a se lavar, né? Ensinar ela como que ela lava as partes dela, as partes íntimas, para que ela tenha essa autonomia, né? E que às vezes ela precisa ficar ou com um cuidador ou numa creche, ou enfim, ela sabe ali se lavar, ela ter um pouco da consciência de quando alguém tocar nela, ela pode contar para você, né? Porque o que acontece muito com a criança é que ela acha que o adulto, tudo que o adulto fizer tá certo. O adulto tá sempre certo. Mas a gente precisa orientar essa criança. Claro, você não vai chegar e conversar com ela como você conversa com uma pessoa de 15 anos. Você tem que saber falar, mas você fala, olha, quando alguém te tocar e você não gostar, você pode me contar. Sabe, ter uma conversa um pouco leve, porque ela é uma criança, né? Não de uma forma que assuste ela, mas de uma forma assim, olha, tudo você pode me contar. Tudo que não agradar, não estiver te agradando, você pode me contar. Porque é igual aquela ideia, né? Imagine aí, vamos imaginar aí uma historinha de uma criança que o tio tá sempre brincando, fazendo cócegas nela, ok? Fazendo cócegas. E aí, chega um momento que aquela cócega já tá desconfortável para ela. Então ela chama você, né? Ela fala assim, olha, para tio, eu não quero mais, para com isso, não, tá ruim, não quero. E o adulto, o que ela fala para essa criança? O adulto, o pai, mãe, o cuidador, a avó, para de graça, até agora você estava gostando, por que agora você não quer mais? Para de graça. Pronto, o que a criança entendeu? Que mesmo quando ela não gosta de certo toque, ela precisa aceitar, porque afinal é o adulto, e o adulto sabe tudo, o adulto tá sempre certo. Então a gente tem que acabar com essa ideia, sabe? A criança tem sim, que quando ela não gostar, ela tem a voz de falar, olha, eu não tô gostando. Olha, eu não quero ficar com esse adulto. Ah, hoje eu não quero, mamãe, ficar. Né? Acontece muito também em escola, né? A criança começa a se sentir mal, ficar doente na hora de ir para a escola. Então, se você vai investigar tudo isso, alguma coisa está acontecendo lá, né? Eu conheci uma moça que ela, quando criança, claro, né? Tinha lá seus 7 aninhos. Ela começou a pedir para a mãe para mudar de escola. Porque assim, ela nunca vai chegar e falar, olha, tá acontecendo alguma coisa lá que eu não tô gostando. Ela não sabe falar dessa forma. Ela vai falar, eu não quero mais ir naquela escola, eu não gosto daquela escola. Então, essa menina, ela ia até a mãe e pedia para mudar de escola. A mãe, não sabendo de nada, falava assim, não, não tem porquê, né? Até que lá na frente você vai ver que acontecia abusos ali dentro da escola, né? Mas ela acaba contando isso para a mãe, claro, só depois de adulta. Então, assim, o que eu gostaria de trazer para vocês, em primeiro ponto, é isso. Ouça essa criança. Quando a criança não quer, alguma coisa tem. Quando a criança chora para ficar com alguém que antes ela não chorava, mas agora ela chora, alguma coisa tem. Quando a criança muda comportamento, como aquele caso que eu acabei de contar para vocês, daquela criança que ficava só atrás do sofá. Quando você percebe comportamentos estranhos, alguma coisa está acontecendo, gente. É preciso investigar, é preciso parar para ouvir essa criança, ouvir o que ela tem a dizer ou olhar os comportamentos que ela está tendo. Por que ela está tendo esses comportamentos que antes ela não tinha, né? Então, assim, eu vou começar a finalizar aqui a live. E você que está aqui comigo, tem alguma pergunta? Você tem alguma pergunta que você fala assim, olha, eu gostaria de saber, diante de tal situação, o que eu faço? Pode mandar aí para mim que eu vou te responder, tá bom? E que a gente está aqui, para quem entrou agora, a gente está aqui numa live falando sobre abuso na infância e na adolescência, né?
Hoje eu estou falando do abuso, né, na parte sexual mesmo, mas a gente sabe que tem muitos outros abusos aí. Tem abuso verbal, tem abuso físico, né? A gente vê aí vários abusos que crianças sofrem, mas hoje a gente está conversando sobre o abuso sexual que crianças e adolescentes sofrem. E então, se você tem aí uma pergunta, me envia aí que eu vou responder para você. Se ninguém tem uma pergunta também, a gente já vai finalizar a live aqui. Mas o ponto todo é: vamos ouvir nossas crianças. Quando elas falar, quando elas tiver algo para dizer, vamos parar para ouvir o que ela tem para nos dizer. Porque muitas das vezes os sinais vêm, a gente que não percebe. Os sinais estão ali e a gente deixa passar. Pela correria da vida, né? Por descuido da gente, que às vezes a gente tá, né, com tantos afazeres e tanta coisa, e acaba que às vezes a gente não percebe um sinal tão claro de que aquela criança está sofrendo abuso, né? Como eu falei para vocês, o abuso nunca é do estranho. Raramente é de uma pessoa estranha. O abuso é de quem está muito próximo ou de quem é da família. Então, todo cuidado é pouco. Vamos cuidar das nossas crianças. Vamos cuidar. Travou aí. Deu uma travada aí no final da nossa live, mas é isso. Vamos cuidar das nossas crianças. Vamos dar voz a elas. Quando elas quiserem falar, vamos parar para ouvir. Quando elas quiserem ter uma conversa com a gente, vamos parar tudo que a gente está fazendo e vamos ouvir o que ela tem a dizer. Tá bom? É isso, gente. Brigadão. Até a próxima live.